Espero que vocês estejam em paz, que a paz esteja sobre o coração de vocês. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre aprenda a recomeçar. Vamos orar para a gente começar? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, Pai. Quero te louvar, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá a oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Senhor, me capacita, Senhor. Fala, Senhor, com os meus irmãos. Fala comigo, Senhor. Que eu possa, Senhor Deus, transmitir, Senhor Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Pai. Senhor, ministra os nossos corações, que nós possamos abrir o nosso coração, que nossos ouvidos estejam aguçados, Pai, para ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. No nome de Jesus, amém. O tema hoje é Aprenda a Recomeçar. Eu vou ler em Jeremias 29, 1, 14. Esse é um conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos seus líderes, que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliezer, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, e os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multiplicam-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu vos enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. A vida, ela é feita de um recomeço e a cada nova manhã temos a oportunidade de recomeçarmos, não desprezando ou esquecendo o passado, mas usando este passado como um alicerce para o recomeço. O grande problema de nosso recomeço é o nosso entusiasmo. Ele é curto, nasce, cresce e morre, se não alimentado e cuidado. Ouvi uma estatística que no começo da pandemia as pessoas estavam mais solidárias e com muitas ideias de adaptação ao novo momento. Mas com o passar dos dias, tudo isso começou a esfriar e as pessoas começaram a entrar em um profundo desânimo, depressão, tristezas
e não estava sendo bom. O entusiasmo também, ele exerce uma função importante em nosso metabolismo espiritual e emocional. Todos sabem que corremos o risco de adoecer quando não nos alimentamos corretamente. Isso é tão certo que no mês de janeiro eu tive um problema de falta de apetite. E aí passei a não comer, não sentia sabor na comida, e foi indo, eu comecei a me sentir doente. Eu esqueci que eu não estava comendo. Então eu tinha sensação de desmaio, eu tinha várias coisas assim que me faziam muito mal e até esquecia que não comia. Então quando nós não nos alimentamos corretamente, e se a doença não for tratada, pode levar a pessoa para o túmulo. Eu estava me sentindo já quase morta. Quando estamos entusiasmados, nos sentimos mais perto de Deus. Quando adoecemos, perdemos a alegria, perdemos a disposição e não queremos saber de nada. E isso vai aniquilando, acabamos em depressão, acabamos sem vontade de falar com ninguém. E isso vai apertando o coração da gente, apertando o coração de quem está perto de nós. Aqueles que nos amam ficam também tristes de ver a situação. Quando isso acontece, fica difícil o recomeço. Em Apocalipse 3, 4, 5, conta, em Apocalipse 2, 4 e 5, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aí temos que retornar para descobrir o fio da meada, onde que perdemos o nosso entusiasmo e o começo a partir daí. Se tentarmos recomeçar do desânimo, fica difícil. Mas se irmos buscar o que nos encheu de ideias e entusiasmo, fica mais fácil o recomeço. Muitos vivem uma vida de frustração e de desânimo porque pararam em determinado momento. Já aconteceu muitas vezes comigo. Eu começo com aquele ânimo de fazer tal coisa e de repente eu me desanimo e acabo desistindo. Deixaram de lutar, o povo deixou de lutar, de caminhar, de avançar em razão da maré. Recomeçar um trabalho, um casamento ou um sonho exige um esforço de fé e confiança em Deus. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Foi essa mensagem que Deus transmitiu ao povo por intermédio do profeta Jeremias. O povo começou bem e agora estava sob o jugo da escravidão. O povo que foi escolhido para dominar estava sob grande humilhação. Cerca de 3.000 pessoas foram levadas para a escravidão. Estavam a 800 quilômetros de sua terra. A situação era muito delicada. Então Jeremias manda uma carta ao povo, ordenando o povo a enfrentar aquela situação. Hoje Deus está te enviando uma carta pedindo que você não fique estático e nem fugir da situação. Pelo contrário, de enfrentarmos e confortarmos com essa situação. Veja o que Deus, por meio de Jeremias, falou ao povo. Ele lembrou que mesmo com os problemas e as dificuldades, a vida continua. Tem um ditado muito antigo que diz: não adianta chorar pelo leite derramado. Olhe para trás e tente lembrar de outras situações difíceis que quase te derrubaram. E quantas, né? Que a gente pensa, olha, chegou, agora não dá mais, acabou. Mas não, você não caiu e você não foi derrubada. A graça de Deus não morre com seus problemas. A ordem de Deus foi simples. Construam casas e habitem. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Em outras palavras, não desistam. Não fiquem estagnados, mas sigam em frente, continuem andando. Porque a vida não para. O recomeço não será fácil, mas Deus está no controle e tudo tem começo, meio e fim.
Nessa passagem, Deus deu um limite de 70 anos. Em Romanos 5:3-5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tudo isto que está te segurando, te desanimando, vai ser usado como combustível para uma impulsão. Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu, muitas vezes, quando eu fico sabendo que uma pessoa faliu, ou foi mandado embora do emprego, ou morreu alguém, eu procuro orar por essa pessoa, e sempre quando eu estou com um problema, eu oro para outros. O meu problema, eu oro para outros que eu sei que está com o mesmo problema, porque eu sei assim que Deus vai responder, tanto para ela quanto para mim, porque eu entro na brecha da pessoa. E assim Deus disse: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. A palavra paz em hebraico é shalom e significa muito mais que ausência de guerra e conflitos. O significado básico de shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Orem por você, pelo familiar, pelo amigo, pelo vizinho, pelo governo, pela tua cidade. Busquem ter uma vida em harmonia apesar das lutas e das adversidades. Voltem sempre ao coração de Deus. Aprenda a reconstruir o que foi destruído. Não se deixe contaminar pelas perdas e pelas desilusões. Fique de pé diante de Deus e diga: Senhor, não vou desistir. Vou recomeçar tudo o que o diabo, o mundo e as pessoas destruíram. Hoje é um dia do meu recomeço. Vamos recomeçar? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar por essa palavra, Senhor, que foi ministrada em nossos corações, Senhor. Que todos tenham recebido, Senhor Deus, essa palavra de uma maneira, Senhor Deus, que venha trazer conforto ao seu coração, que venha trazer ânimo, que todos que um dia se perderam em algo em sua vida, tentem recomeçar, Senhor. Dá forças a cada um, Senhor. Aqueles que perdeu o seu casamento, aqueles que perdeu um ente querido, aquele que perdeu a saúde, aquele que perdeu o emprego, aquele, Senhor Deus, traz ânimo àquela pessoa que precisa recomeçar, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Tchau. Um abraço a todos. Paz.